Você não come o tempo todo porque está com fome. Na maioria das vezes, você está cansada emocionalmente, mentalmente, fisicamente e, sem perceber, começa a usar comida como alívio, um doce para relaxar, um lanche rápido para compensar o estresse, alguma coisa para preencher o vazio do dia corrido. E aos poucos, o corpo vai entrando em sobrecarga. Você acorda cansada, com a mente pesada, sem disposição, com dores, inchaço, ansiedade, mas continua vivendo no automático, porque foi assim que a maioria de nós aprendeu a viver, correndo, comendo sem presença, dormindo mal, pensando demais, sentindo demais e descansando de menos. E o corpo sente tudo isso, inclusive o que a mente carrega em silêncio. Tem gente que acha que compulsão é falta de controle, mas muitas vezes é só um corpo cansado tentando sobreviver, um organismo inflamado, pedindo pausa, pedindo equilíbrio, pedindo descanso. E talvez seja por isso que tanta gente sente dificuldade quando tenta mudar a alimentação. Por quê? O problema não começa na comida, começa na sobrecarga, na ansiedade acumulada, na mente acelerada o tempo inteiro, nos excessos que viraram rotina. Por isso, saúde não é apenas cortar alimentos, também é aprender a desacelerar, respirar mais fundo, dormir melhor, tomar água, ter momentos de silêncio, voltar a sentir o próprio corpo, porque enquanto você vive em alerta, o organismo também continua em alerta, e um corpo em alerta não consegue se restaurar completamente. Talvez o seu corpo não precise de mais punição, talvez ele só esteja pedindo cuidado, menos excesso, mais equilíbrio, mais consciência, porque a verdadeira transformação não acontece quando você faz algo radical por alguns dias. Ela começa quando você para de se abandonar todos os dias. E, aos poucos, o corpo começa a responder. A mente desacelera. A fome deixa de controlar você o tempo inteiro. O inchaço diminui. E você percebe que saúde nunca foi só sobre emagrecer. Era sobre voltar a viver sem tanto peso por dentro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no Essência Saudável, porque aqui a gente está aprendendo juntas a restaurar o corpo e reconectar nossa essência. Tem uma coisa que pouca gente percebe: o corpo não sente só comida, ele sente excesso, pressa, ansiedade e sobrecarga emocional, noites mal dormidas, pensamentos acelerados, rotinas que sufocam a mente todos os dias. E talvez seja por isso que tanta gente vive cansada, mesmo dormindo, inflamada, mesmo tentando se alimentar melhor, porque saúde nunca foi só sobre calorias. É sobre o ambiente que você cria dentro do próprio corpo. Hoje muita gente vive no automático. Acorda cansada, come sem presença, passa o dia inteiro acelerada, quase não respira direito, quase não vê o sol, quase não desacelera. E o corpo vai acumulando tudo em silêncio. A ansiedade começa a virar compulsão, o cansaço vira falta de motivação, o excesso vira inflamação. E aos poucos, a pessoa vai deixando de se reconhecer, mas o corpo ainda tenta avisar, através do intestino, da pele, do sono ruim, das dores, do inchaço, da mente cansada. Só que a maioria das pessoas aprendeu a silenciar os sinais, em vez de entender o que eles querem dizer. E talvez a verdadeira restauração
começa exatamente aí. Porque muita gente começa o jejum pensando apenas em emagrecer, mas depois de alguns dias percebe que o processo vai muito além da comida. O jejum começa a mostrar o quanto a mente está acelerada, o quanto a ansiedade controla hábitos automáticos, o quanto o corpo estava vivendo em excesso o tempo inteiro. E quando o organismo finalmente tem uma pausa, muita coisa começa a mudar. A fome desacelera, o corpo desinflama, a mente clareia, a relação com a comida muda. E, aos poucos, você entende que o jejum nunca foi só ficar sem comer. Ele pode ser o começo de uma restauração muito mais profunda. Porque não adianta fazer jejum e continuar dormindo mal, vivendo ansiosa, sem rotina, sem presença e sobrecarregando o corpo todos os dias. O verdadeiro resultado aparece quando o jejum encontra uma rotina que o corpo consegue sustentar. Quando você desacelera, quando aprende a observar, quando troca excesso por equilíbrio, quando entende que pequenas mudanças repetidas todos os dias podem transformar completamente a forma como o corpo funciona. Mais água, mais presença, mais movimento, mais luz solar, menos ultraprocessados, menos excesso emocional, menos viver no automático. Porque o corpo sabe se restaurar quando você para de sobrecarregar ele o tempo inteiro. E talvez seja isso que ninguém explicou pra gente. Saúde não acontece de um dia para o outro. Ela é construída nos hábitos silenciosos da rotina. E é exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando aqui no Essência Saudável. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos falar sobre uma coisa que quase ninguém relaciona com inflamação, compulsão e cansaço constante. A forma como sua rotina da manhã programa o seu corpo para o resto do dia. E talvez alguns hábitos que parecem normais estejam destruindo sua saúde sem você perceber.